Agora vamos resolver um exercício sobre cálculo estequiométrico. O que a questão está dizendo? O acetileno, etino, é um gás incolor de odor agradável que queima a temperatura elevada e é usado em maçaricos. Faça o balanceamento da equação de combustão do acetileno. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Então, observe que do lado dos reagentes eu tenho 2 átomos de carbono, do lado do produto eu só tenho 1. Então, qual é o valor que eu vou colocar aqui na frente, que multiplicado por 1, ele vai chegar a 2, já que do lado do produto é onde tem menos carbono, então vai ser o valor 2. Agora eu tenho 2 carbono do lado do reagente, 2 carbono do lado do produto, certo? Aí vamos lá. Hidrogênio, eu tenho 2 do lado do reagente, 2 do lado do produto. Oxigênio, do lado do reagente eu só tenho 2. Do lado do produto, 2 vezes 2, 4. Vou colocar aqui na frente. E 1 vezes 1, 1. Então, 4 mais 1, eu passo a ter agora 5 oxigênio. Aí, vamos lá. 5 é igual a 2? Não. Então, como aqui está menor, eu vou ter que colocar um valor que multiplicado por 2, ele chegue a 5. Então, esse termo, ele vai estar, em termos de fração, um número sobre o outro. Qual é o valor que eu vou colocar aqui? Que multiplicado por 2, ele vai chegar a 5. Então, vai ser 5 sobre 2. Porque 5 dividido para 2 dá 2,5, que vezes 2 dá igual a 5. Só que trabalhar com reação desse jeito, com fração, é complicado. Então, a gente vai multiplicar toda a reação por 2, que aí a gente consegue tirar essa fração daqui. Então, vamos lá. Aqui o coeficiente é 1, 1 vezes 2, passo a ter 2. Aqui é 5 sobre 2, que dá 2,5, vezes 2, 5. E aqui eu já tinha 2, vezes 2, passo a ter agora 4. Mais, aqui não tem nenhum valor subtende-se 1, então 1 vezes 2, 2. Porque eu não vou multiplicar só o termo que está em fração, eu multiplico toda a equação por 2. Aí, o que a questão está pedindo? Qual a massa de gás carbônico, então ele quer saber qual a massa do CO2 obtida na queima completa de 91 gramas de acetileno, que é essa substância aqui. Então, ele está trabalhando massa com massa. Então, eu vou ter que determinar a massa molecular do dióxido de carbono e do acetileno. Como é que eu determino a massa molecular? Então, massa molecular do CO2, que é o dióxido de carbono, vai ser igual. Eu analiso, tenho quantos átomos de carbono aqui? 1. Qual é a massa atômica do carbono? Esse valor a gente analisa na tabela periódica. É 12. Mais quantos átomos de oxigênio? 2. Vezes a sua respectiva massa atômica, que no caso é 16. Fazendo essa conta bonitinha, a gente vai obter o valor 44 gramas por mol. E qual é a massa molecular do acetileno? Então, vamos lá. C2H2. Então, tenho quantos átomos de carbono? 2.
Qual é a massa atômica do carbono? 12. Mais quantos átomos de hidrogênio? 2. Vezes a massa atômica, que é a massa de um átomo de hidrogênio, é 1. Fazendo esse cálculo aqui, a gente vai chegar ao valor 26 gramas por mol. Aí, repetindo, qual a massa de gás carbônico obtida na queima completa de 91 gramas de acetileno? Então, está relacionando essas duas substâncias. Então, eu vou colocar aqui 2, que é o coeficiente do acetileno, vezes a massa molecular dele, que no caso é 26. Está para 4, que é o coeficiente do dióxido de carbono, vezes a massa molecular do dióxido de carbono, que no caso é 44. Na questão foi dado que a massa de gás carbônico é o que ele quer saber, qual a massa de gás carbônico. Então, aqui é os dados do gás carbônico, então eu vou colocar o X aqui, porque é o que eu quero determinar. Obtida na queima completa de 91 gramas do acetileno. O acetileno é essas informações aqui, então 91 gramas eu vou colocar aqui. Aí vamos lá. O que é que eu faço agora? Regrinha de 3. Multiplica-se meio pelos extremos. A seta que está chegando em X partiu de onde? De 2 vezes 26. Igual. A seta que partiu de 91 está chegando aonde? Em 4 vezes 44. X é o que eu quero saber. Eu isolo. Então, X vai ser igual a quem? A tudo que está depois da igualdade. E quem está sendo multiplicado por X, quando eu passo para o outro lado, eu passo dividindo. Fazendo esse cálculo aqui, eu vou chegar ao valor de 308 gramas. Então, obedecendo essa proporção, que é a reação química balanceada, quando eu tiver 91 gramas do acetileno, eu vou obter 308 gramas do gás carbônico. Isso é a pergunta da letra A. E na letra B, vamos lá. Qual a massa de água? Então, eu vou ter que calcular a massa molecular da água. Vamos lá. Analisando aqui, eu tenho quantos átomos de hidrogênio? 2. Qual é a massa atômica do hidrogênio? 1. 2 vezes 1, mais. Quantos átomos de oxigênio? 1. Qual é a massa atômica do oxigênio? 16 gramas. Fazendo este cálculo aqui, eu vou chegar a um resultado de 18. Então, a massa molecular da água é 18 gramas por mol. Voltando à questão, qual a massa de água? Por isso que eu já determinei sua massa molecular obtida. Então, agora eu vou mudar a cor novamente. Ele quer saber qual a massa de água obtida com 528 gramas de gás carbônico. Então, ele está relacionando água e gás carbônico na reação de combustão completa do acetileno. Então, vamos lá. O coeficiente do dióxido de carbono é 4. Então, vai ser 4 vezes a massa molecular dele que a gente determinou, que é 44. Está para o coeficiente da água é 2 vezes a sua massa molecular, que é 18. Então, ele quer saber o quê? Qual a massa de água? Então, o X vai ficar aqui, porque aqui são as informações da água, obtida com 528 gramas de gás carbônico. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer agora? Regrinha de 3. Multiplica-se meio pelos extremos. A seta que está chegando em X partiu de onde? De 4 vezes 44.
igual a seta que partiu de 528, está chegando aonde? Em 2 vezes 18. X é o que eu quero saber. Eu isolo, então x vai ser igual a tudo que está depois da igualdade. E quem está sendo multiplicado por x, quando eu passo para o outro lado, eu passo dividindo. Então, eu vou chegar ao resultado de 108 gramas. O que isso quer dizer? Que quando eu utilizar 528 gramas do gás carbônico, né, quando eu obtiver essa massa aqui de gás carbônico, já que ele é um produto, então quando eu obtiver essa massa de gás carbônico, eu vou estar obtendo de água 108 gramas. Na questão 2, para que é utilizado o cálculo estequiométrico em química? Então, ele é utilizado, como a gente viu lá na explicação do assunto, para determinar a quantidade de reagente que vai ser utilizada em uma reação, ou então para determinar a quantidade de produto que vai ser obtido em uma reação. Posso determinar a quantidade de reagente ou então a quantidade de produto. Na questão 3, pode-se dizer que o reagente limitante, se é o limitante, é aquele que vai acabar e ainda vai ter outro que vai ter uma certa quantidade. Então, pode-se dizer que o reagente limitante, que é aquele que acaba, mesmo ainda tendo uma quantidade de outro, numa reação química é aquele que está em falta, desequilibrado, em excesso ou com maior massa. Então, ele está em falta. Em excesso seria, né, se ele tivesse sobrando, ok? Então, o reagente ele está em falta, o reagente limitante.